A toxicomania é um compromisso entre o desejo de preservar e o desejo de reduzir o silêncio da atividade pensante, né? Recusando o retorno do que foi recalcado, né? É uma tentativa de calar o corpo para reduzir ao silêncio a atividade do pensamento do eu. Então, o corpo nas toxicomanias, ele coloca-se em evidência, presentifica-se numa estranha relação em que cumpre a função de um serviçal a serviço de um mestre, né? O corpo do sujeito que se intoxica paga o preço do seu empobrecimento psíquico. O toxicômano apresenta pouco engajamento subjetivo e assume uma posição de descompromisso diante do próprio desejo, né? Então, o toxicômano apresenta essa falta de compromisso com o desejo, com o que ele sente, com o que ele quer para ele, né? Então, o toxicomaníaco ele não se interroga, né? Ele não se interroga sobre o seu desejo. Ele nada quer saber sobre isso. Ele não quer saber, ele também não quer pensar sobre o desejo, né? Para ele, a droga é uma resposta ao mal-estar. Para ele, a droga é a resposta a todas as dificuldades que ele sente, a todo o desconforto que ele sente, né? Então, a tentativa que o toxicômano faz ao colocar o corpo em evidência, e em evidência significa utilizar o corpo, o efeito da droga no corpo, é uma tentativa de fazer calar o que é psíquico, né? Então, o que nós podemos observar é uma tendência radical do psiquismo à pura eliminação do desprazer, realizada por uma espécie de curto-circuito psíquico dos processos de elaboração, de representação, de edificação de fantasia, e por isso mesmo o ato toxicômano pode ser referenciado como uma técnica do corpo, né? O psiquismo do toxicômano é regido segundo o trabalho silencioso da pulsão de morte, dessa agressividade voltada contra si mesmo. E ela é responsável pela compulsão à repetição, né? Todas as vezes que o sujeito encontra essa droga, suspende-se todo o mal-estar, todas as dificuldades, ele tem de novo a tendência a retomar o uso, né? Sempre em doses cada vez maiores devido ao fenômeno da adaptação, né? Ele precisa de doses cada vez maiores, né? Então é preciso que a gente entenda que aquilo que arrasta o sujeito para a desorganização, o desinvestimento e o silêncio é aquilo que é autoagressivo, é aquilo que é destruidor, né? Mas permanentemente autodestruidor. Então, a pulsão de morte, ela se revela no silêncio do prazer, né? No silêncio do prazer experimentado na quebra do circuito desejante, né? Da quebra do circuito desejante, do desejo pensante, do simbólico, da sua ação, né? E a sua ação ela é presentificada nesse momento de destruição das funções psíquicas, tá? Então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração, né? Então as patologias aditivas faz do objeto um objeto narcísico. A meta da pulsão de morte é realizar ao máximo uma função desobjetalizante através do desligamento. O que caracteriza a patologia da toxicomania é a função de pulsão em um objeto, uma fixação tão exacerbada
né, que nós poderemos caracterizá-la como perversão da pulsão.